Em Nova York, no submundo, a lealdade vale mais que ouro, e a traição é o único crime que se paga com a vida. Dante Moretti pensava que estava prestes a jantar o noivado com o amor da sua vida. Mal sabia ele que estava sentado numa mina terrestre. Tinha o poder, o dinheiro e as armas, mas estava cego. Bastou uma simples empregada de mesa, uma jovem a tremer chamada Ilara, para ver a adaga escondida por trás de um sorriso. Uma nota, 7 palavras. Foi tudo o que precisou para transformar uma noite romântica num banho de sangue. Esta é a história de como um copo de vinho derramado derrubou um império. O ar dentro do levadour cheirava a azeite de trufas, mogno envelhecido e medo. Era o tipo de estabelecimento onde o menu não listava preços e as sombras nas cabines de canto guardavam segredos que valiam milhões. Dante Moretti sentava-se na mesa central, o rei incontestável do salão. Aos 34 anos, carregava o peso da família Moretti com uma facilidade enganadora. Vestia um fato azul noite feito à medida, cortado para disfarçar o coldre no ombro, e os seus olhos, normalmente afiados o suficiente para detetar um polícia numa estação de metro lotada, estavam agora suavizados pela mulher sentada à sua frente, Vanessa Sterling. Ela era a imagem da elegância, o seu cabelo loiro caindo sobre ombros que brilhavam com poeira de diamantes. Era a filha de um sindicato rival, uma união destinada a trazer paz aos 5 distritos. Esta noite, anunciariam a data do casamento. "Pareces distraída, meu amor", disse Dante, a sua voz um ronco baixo que vibrava através da mesa. Estendeu a mão, cobrindo a dela. O seu anel, um pesado sinete de ouro, bateu no copo dela. Vanessa sorriu, mas o sorriso não lhe chegava aos olhos. O seu olhar passou pelas portas da cozinha por uma fração de segundo. "Apenas nervos, Dante. É uma noite importante. A fusão muda tudo." "Acaba com a guerra", corrigiu Dante gentilmente. "Traz a paz." Observando-os do posto de serviço estava Ilara Vance. Ilara era invisível. Era a sua maior habilidade. Tinha 24 anos, cabelo escuro puxado num coque apertado e um uniforme que lhe caía folgadamente no corpo cansado. Trabalhava no levadour há 6 meses, mantendo a cabeça baixa, enviando dinheiro para o irmão doente em Ohio e fingindo não entender o italiano sussurrado pelos homens na sala dos fundos. Mas Ilara entendia mais do que apenas italiano. Entendia de linguagem corporal. Entendia de dinâmicas de predador. E sabia que uma mulher apaixonada não verifica o relógio 3 vezes em 5 minutos. Uma mulher apaixonada não bate com o pé esquerdo ritmicamente na perna da mesa, um sinal que Ilara já tinha visto ser usado por vigias no bairro onde cresceu. Ilara ajustou o tabuleiro do Pinot Noir Vintage. As suas mãos tremiam. Ela não devia envolver-se. A regra de ouro da indústria de serviços num fachada da máfia: não ver nada, não ouvir nada, viver muito. Mas há 10 minutos, enquanto reabastecia guardanapos no corredor privado perto das casas de banho, ouviu Vanessa. A noiva não falava com a mãe. Estava a falar num telemóvel descartável, a voz um silvo de veneno. "Ele está aqui." "Não, ele não suspeita de nada. Fazes depois do brinde. Quero ver a luz apagar-se nos olhos dele antes de assumires o território. 9 p.m. Não te esqueças do Lorenzo." Lorenzo, a víbora, Richie, o homem que jurou apagar a linhagem Moretti do mapa. Ilara olhou para o relógio na parede. 20h52, tinha 8 minutos. Se não fizesse nada, o homem da mesa 4 estaria morto. Se fizesse algo, podia morrer. Mas, olhando para Dante, um homem que lhe tinha dado $100 na semana passada só porque ela parecia exausta, sentiu um nó de náusea. Ele não era um santo, mas estava prestes a ser abatido como um porco. Agarrou um bloco de recibos. A caneta pairou. Não podia falar com ele. Os seus seguranças, 2 montanhas de músculo chamadas Rocco e Silas, estavam a 6 pés de distância. Precisava de uma razão para se aproximar. Um erro. Escreveu a mensagem, a caligrafia irregular pela adrenalina. "A tua noiva armou uma armadilha. Sai agora." Dobrou o papel num quadrado apertado e guardou-o na mão. Pegou na jarra de água de cristal. Hora do espetáculo.
E Lara caminhou em direção à mesa. O seu coração batia nas costelas como um pássaro preso. 20:54. Mais água, senhor, senhora? Perguntou Ilara, a voz mal um sussurro. Vanessa acenou com a mão, dispensando-a. Estamos bem. Vai-te embora. Dante levantou o olhar, oferecendo um sorriso educado e charmoso. Na verdade, eu aceitava um copo. Ilara aproximou-se. Enquanto servia, deixou o cotovelo tropeçar. Foi uma desajeitada calculada. A pesada jarra de cristal bateu no lado do copo de vinho de Dante. Clang! O vinho tinto explodiu na toalha branca, salpicando a manga cara de Dante. Sua idiota! Vanessa gritou, levantando-se, aproveitando a oportunidade para criar caos. Olha o que fizeste! Os seguranças, Rocco e Silas, avançaram instantaneamente, as mãos a meterem-se dentro dos seus casacos. Dante levantou uma mão para os parar. Olhou para a mancha a espalhar-se, depois para Ilara. Viu o terror nos olhos dela. Não era o terror de uma empregada de mesa que tinha derramado vinho. Era o terror de uma testemunha. Lamento imenso, senhor. Por favor, deixe-me limpar. Ilara gaguejou, pegando num punhado de guardanapos para secar a manga dele. No meio da profusão de linho branco, pressionou a nota dobrada na palma molhada dele. Apertou a mão dele com força, uma violação do protocolo tão grave que o atordoou. Por favor, sussurrou ela, os olhos fixos nos dele. Perdoe o erro. Dante congelou. Sentiu o papel. Olhou para a rapariga. Viu o suor na testa dela, a urgência desesperada nas suas pupilas. Era um homem de instinto. O seu estômago gritava que aquilo não tinha sido um acidente. Fechou o punho sobre o papel. Está tudo bem, disse Dante, a voz a mudar. O calor evaporou-se, substituído por aço frio. Acidentes acontecem. Vai-te embora. Ilara afastou-se, baixando a cabeça, recuando para a cozinha. Dante manteve a mão debaixo da mesa e desdobrou o papel úmido. Deu uma vista de olhos. A tua noiva armou uma armadilha. Sai agora. 20:56. Dante olhou para Vanessa. Ela estava a secar o vestido, a olhar novamente para a porta. Querida, disse Dante levantando-se. Preciso de ir à casa de banho, depois o brinde. Volta depressa, disse Vanessa, a verificar o relógio. Está quase na hora. Dante caminhou em direção à casa de banho, passando por Rocco. Vai para o carro, sussurrou ele, sem abrandar. Saída das traseiras, agora. Não confies em ninguém. Rocco não pestanejou. Tocou em Silas e eles moveram-se. Dante não foi à casa de banho. Virou bruscamente à esquerda para a cozinha. Os chefes congelaram. Ilara estava junto da máquina de lavar louça, a tremer. Dante agarrou-lhe o braço. É verdade? 20:58. Ilara ofegou. Lorenzo, eles vêm às 21. Tens de ir. O rosto de Dante ficou pálido, depois escuro de uma raiva que podia queimar cidades. Vem comigo. O quê? Se ficares, eles matam-te por me avisares. Estás nisto agora. Puxou-a em direção à zona de carga, precisamente quando a frente do restaurante explodiu numa saraivada de tiros automáticos. O som era ensurdecedor. O vidro estilhaçou-se, gritos irromperam, e o baque pesado de balas de grosso calibre rasgou as paredes de mogno da sala de jantar. Vai, vai! Dante empurrou Ilara pela pesada porta metálica traseira para o beco. O ar fresco da noite atingiu-os, cheirando a lixo e chuva. Rocco já tinha o SUV preto a funcionar à porta dos fundos, aberta. Silas estava a dar cobertura de fogo da entrada da cozinha. A sua pistola ladrava em rajadas controladas. Chefe, estamos comprometidos! Gritou Silas, levando um tiro no ombro. Caiu para trás, a ranger os dentes. Dante não hesitou. Empurrou Ilara para o banco de trás e mergulhou atrás dela. Silas, entra! Silas arrastou-se para o banco do passageiro, o sangue encharcando o seu fato cinzento. Rocco esmagou o acelerador antes mesmo da porta fechar. Os pneus guincharam, queimando borracha contra o asfalto molhado, enquanto o pesado veículo derrapava para fora do beco. 2 sedãs pretos contornaram a esquina, bloqueando a saída. Derruba-os, comandou Dante. Rocco, um veterano das guerras do deserto antes de se juntar à família,
Não vacilou. Enquadrou o SUV e martelou o acelerador. A colisão fez os ossos tremerem. O metal estalou, os airbags acionaram-se no sedã inimigo e o SUV avançou, raspando faíscas contra a parede de tijolos. E Lara foi atirada contra o assento de couro, a ofegar por ar. Era uma empregada de mesa. Servia massa. Não fazia perseguições de carros. Mantenha a cabeça baixa, disse Dante, empurrando a cabeça dela para os joelhos. Tirou uma pistola 9mm polida da sua funda, desativou a segurança. Quem és tu? Exigiu ele, a escanear o vidro traseiro enquanto os tiros explodiam atrás deles. Ilara, guinchou ela. Apenas Ilara. Bem, apenas Ilara, acabaste de salvar a cabeça da família Moretti. Se sobrevivermos aos próximos 10 minutos, compro-te uma ilha. Se não, lamento. A perseguição espalhou-se pela Brooklyn-Queens Expressway. O trânsito era leve, o que era mau. Dava aos perseguidores uma linha de visão clara. Estão a aproximar-se, chefe, gritou Rocco. 3 carros. Tem ARs. Balas batiam no vidro à prova de bala do SUV como granizo. Redes de fissuras começaram a formar-se. Vanessa, Dante murmurou o nome, que lhe sabia as cinzas na boca. Ela vendeu-me ao Richie. A fusão foi uma mentira. Olhou para Ilara. Ela estava enroscada numa bola, mas não estava a chorar. Estava a olhar para a estrada. Sai na próxima saída, gritou Ilara de repente. O quê? Gritou Rocco. Saída 24. O Parque Industrial, gritou ela mais alto. Há uma construção debaixo da ponte. A rampa está fora. Os carros deles são baixos. Temos espaço. Eles não. Dante olhou para ela surpreendido. Faz isso, Rocco. Rocco desviou por 3 faixas, cortando um caminhão semi-reboque que buzinou. O SUV pegou na rampa de saída a 130 km/h. Os 3 sedãs perseguidores seguiram, os seus motores a rugir. Ali, apontou Ilara para uma vedação de rede de arame com uma placa de perigo de ponte fora. Passem pela vedação. Estás louca? Gritou Rocco. Confia nela, ordenou Dante. O SUV esmagou a vedação. A estrada transformou-se num caos de cascalho, vergalhão e lama. O SUV sacudiu e saltou, a suspensão a gemer, mas continuou a avançar. Atrás deles, o primeiro sedã desportivo elegante bateu no cascalho. O seu spoiler baixo agarrou-se a um pedaço de betão. O eixo dianteiro partiu-se com um estalido nauseabundo. E o carro virou-se, bloqueando o caminho para os 2 atrás dele. Rocco derivou o SUV em torno de uma pilha de vigas de aço e disparou para o outro lado para uma estrada de serviço. A perseguição tinha desaparecido. O silêncio encheu o carro, quebrado apenas pela respiração laboriosa de Silas e pelo zumbido do motor. Dante guardou a arma. Olhou para Ilara corretamente pela primeira vez. O seu uniforme estava rasgado, o cabelo uma confusão e tinha graxa na bochecha, mas os seus olhos estavam firmes. Como sabia sobre o local de construção? Perguntou Dante. Eu apanho o autocarro, disse Ilara, a voz a tremer agora que a adrenalina estava a diminuir. A rota mudou na semana passada por causa da construção. Eu presto atenção. Dante encostou-se, exalando um longo suspiro. Tirou o telemóvel. Sem sinal. Um bloqueador ou apenas a localização? Vanessa pensa que estou morto, disse Dante em voz baixa. Richie vai atacar os meus territórios esta noite. As minhas contas serão congeladas. As minhas casas seguras serão vigiadas. Olhou para Rocco. Não podemos ir para a mansão. Não podemos ir para a cobertura. Para onde vamos, chefe? Perguntou Rocco, os olhos no retrovisor. Dante olhou para Ilara. Disseste que tens um irmão em Ohio. Não és da cidade originalmente? Não, sussurrou ela. Tens um lugar em algum lado fora do radar? Algum sítio onde um homem como eu não seria pego nem para morrer? Ilara hesitou. Trazer o diabo para um santuário. Era loucura, mas lembrou-se do olhar nos olhos de Vanessa, do mal frio e predatório. Lembrou-se da gorjeta que Dante lhe deu quando lhe faltava dinheiro para a renda. Tem um apartamento estúdio em Queens, disse ela. Fica acima de uma lavandaria. As paredes são finas. O aquecedor está avariado. Dante Moretti, o homem que possuía metade do horizonte de Manhattan, assentiu.
Parece perfeito. Leva-nos para lá. Enquanto o SUV se misturava novamente nas ruas sombrias de Queens, Dante tirou a nota amassada do bolso. Desdobrou-a no joelho. A tinta estava manchada de vinho. A guerra tinha começado, mas graças à rapariga do bloco de recibos, ele ainda estava vivo para lutar. O apartamento cheirava a detergente de lavanda e ramen velho. Era um edifício de 4 andares em tijolo que já vira dias melhores, localizado numa rua barulhenta em Astoria, Queens. O letreiro de neon da Lucky Dragon Laundromat, lá embaixo, zumbia com um zumbido elétrico incessante que vibrava através do soalho. Dante Moretti, um homem habituado a lençóis de algodão egípcio de 800 fios e coberturas com vista para Central Park, estava desajeitadamente no centro do estúdio de 28 metros quadrados. Parecia uma pantera encurralada numa caixa de sapatos. A sua camisa de smoking estava manchada de vinho e sangue. As abotoaduras pendiam soltas. No futon barato, Silas gemia. O seu rosto estava cinzento, uma camada de suor frio cobria a sua pele. A bala estava alojada no seu deltoide, perigosamente perto do osso. Preciso de whisky, uma faca e um isqueiro, latiu Rocco, a rasgar a manga do casaco de Silas. O homem grande estava em modo de combate, os seus olhos a varrer o pequeno quarto em busca de ameaças que não existiam. E Lara não vacilou. Moveu-se com uma energia prática e frenética. Foi a um pequeno armário sobre o lavatório enferrujado. Não tenho whisky, disse ela, a voz firme apesar das mãos trêmulas. Tenho álcool isopropílico. E eu tenho lidocaína, disse Dante, virando a cabeça, os olhos escuros a estreitarem-se. Lidocaína? O meu irmão, disse Lara, atirando uma garrafa de plástico para Rocco. Ele tem tratamentos. Eu tenho suprimentos. Tirou um kit de primeiros socorros debaixo do lavatório. Não era uma caixa comprada em loja, era um kit de trauma de nível profissional. Espalhou gaze, tesouras cirúrgicas e um par de pinças na instável mesa de centro. Dante observou-a. Está cheia de surpresas, Lara. A pobreza exige preparação, Sr. Moretti, respondeu ela, sem o olhar. Estava concentrada em Silas. Rocco, segura-o. Isto vai doer. Durante os próximos 20 minutos, o estúdio transformou-se num hospital de campanha. E Lara não realizou a cirurgia. Rocco fê-lo com a eficiência sombria de um soldado. Mas ela auxiliou. Limpou o sangue, segurou a lanterna firmemente quando a lâmpada superior piscou e ligou a ferida com ligaduras apertadas e profissionais. Quando acabou, Silas desmaiou de dor e exaustão. Rocco sentou-se no chão a limpar o sangue das mãos com um pano úmido. Dante caminhou até a janela, espreitando por entre as persianas. Lá embaixo na rua, uma viatura da polícia passou, sem luzes. Prendeu a respiração até passar. Eles vão verificar os hospitais, disse Dante em voz baixa. Vão verificar os meus associados conhecidos. Vanessa sabe tudo. Ela conhece os códigos, as casas seguras, as contas bancárias. Virou-se para Lara. Ela estava a lavar as mãos no lavatório, a esfregar as manchas vermelhas da sua pele pálida. Por quê? Perguntou Dante. Ela parou de esfregar. Por que o quê? Porque me salvaste? Podias ter te afastado. Podias ter deixado o homem mau morrer. E Lara desligou a torneira. Secou as mãos numa toalha áspera. Caminhou até uma pequena fotografia emoldurada na cômoda. Mostrava um rapaz adolescente numa cadeira de rodas a sorrir ao lado de uma Lara mais jovem. Esse é o Léo, disse ela em voz baixa. Ele tem uma doença muscular degenerativa. O seguro deixou de pagar há 2 anos. A medicação custa $4.000 por mês. Dante ouviu, o rosto ilegível. Trabalho em turnos duplos no Levadour, continuou ela. Trabalho no pequeno almoço numa lanchonete na Quinta Avenida. E ainda assim, mal pago a renda. Salvei-te porque vi o rosto de Vanessa. Sei como as pessoas ficam quando gostam de magoar os outros. Tu és um criminoso, Dante. Eu sei disso. Mas quando deixei cair uma bandeja no mês passado, ajudaste-me a apanhá-la. Olhaste para mim como uma pessoa, não como mobília. Olhou-o nos olhos. Achei que o diabo que conheço é melhor do que o diabo que não conheço. Dante sentiu uma sensação estranha no peito. Não era adrenalina. Era algo que não sentia há anos. Respeito. Tirou o porta-moedas do bolso do casaco.
Estava grosso com notas de $100. Atirou-o para a mesa. Há 5.000 aí. São teus. E Lara olhou para o dinheiro, depois de volta para ele. Não fiz isto por dinheiro. Aceita, ordenou Dante, a voz dura. Não aceito caridade. E não aceito subornos, retorquiu ela, o queixo levantado desafiadoramente. Ajudei-te porque era o certo. Fica com o teu dinheiro sujo. Vais precisar dele mais do que eu se quiseres sobreviver. Vanessa Sterling. Rocco riu-se do chão. Chefe, acho que ela tem mais coragem do que metade dos teus capos. Dante olhou para ela. A tensão no quarto espessa o suficiente para sufocar. Depois um fantasma de sorriso tocou-lhe os lábios. Pegou no porta-moedas e voltou a colocá-lo no bolso. Está bem, disse Dante, mas temos um problema. Vanessa tem as chaves do reino. Ela vai congelar os meus bens pessoais até de manhã. Ela vai colocar uma recompensa pela minha cabeça que fará com que todos os ladrões de rua de Nova York me procurem. Caminhou até a pequena televisão no canto e ligou-a, mantendo o volume baixo. CNN Notícias de última hora. A manchete apareceu em vermelho. Tiroteio em gangues num restaurante de luxo de Manhattan. 3 mortos. O chefe do crime Dante Moretti desaparecido, dado como morto. O ecrã mostrava imagens do Levadour cercado por fita amarela. Sacos para cadáveres estavam a ser levados para fora. Dado como morto, ponderou Dante. Isso dá-nos tempo. 24 horas, talvez 48, antes que percebam que não encontraram o meu corpo. O que fazemos? Perguntou Rocco, levantando-se e a verificar a sua arma. Temos 3 carregadores de munição e sem carro. Vamos para o ataque, disse Dante, os olhos frios. Mas não posso andar pelas ruas. O meu rosto está em todos os canais de notícias. Olhou para Ilara. Ela estava a usar uma t-shirt larga, parecendo agora pequena e frágil contra a dura realidade da sua situação. Preciso de um fantasma, disse Dante. Alguém que ninguém conhece. Alguém que possa entrar na toca do leão e sair sem acionar os alarmes. Ilara deu um passo atrás. Eu? Não. De forma alguma. Eu sirvo vinho. Dante aproximou-se dela, invadindo o seu espaço pessoal. Cheirava a chuva, colônia cara e perigo. Já estás envolvida, Ilara. Se Vanessa descobrir que me avisaste, ela não te vai apenas matar. Ela vai encontrar o Leo. A menção do seu irmão atingiu-a como um golpe físico. Os olhos de Ilara arregalaram-se de horror. Posso protegê-lo, prometeu Dante, a voz a baixar para um sussurro sedutor e perigoso. Posso levá-lo para uma clínica privada em Zurique, os melhores médicos do mundo. Totalmente pago. Para a vida. Ilara engoliu em seco. Era a oferta de uma vida. Era a resposta a todas as orações que ela alguma vez tinha sussurrado para o teto deste apartamento miserável. O que tenho de fazer? Sussurrou ela. Dante sorriu, mas era um sorriso de lobo. Tenho uma caixa de depósito. Não num banco, mas num cofre privado no Distrito dos Diamantes. Requer um scanner de retina, que não posso fornecer, e uma chave física. Eu tenho a chave. Tocou no seu sinete. Rodou a parte superior do anel de ouro e ele abriu-se. Lá dentro estava uma microchave minúscula e intrincada. Mas o scanner de retina? Perguntou Ilara. O sistema tem uma porta dos fundos, explicou Dante. O meu pai construiu-a. Um código de anulação manual. Mas tens de o introduzir fisicamente no terminal dentro da sala do cofre. Se te enganares, as portas trancam-se e a polícia de Nova York é chamada automaticamente. E se eu tiver sucesso? Traz-me o livro negro. Contém a sujeira de todos os políticos, juízes e chefes rivais da cidade, incluindo o pai de Vanessa. É a opção nuclear. Com esse livro, posso esmagar o golpe antes que comece. Ilara olhou para o anel, depois para a foto de Leo. Está bem, disse ela. Eu faço. O sol da manhã bateu na fachada de vidro da cobertura da Sterling Mercantile. Mas lá dentro, a atmosfera estava gelada. Vanessa Sterling estava na varanda com vista para a cidade que pretendia governar. Usava um roupão de seda que custava mais do que toda a educação de Ilara. Na mão tinha uma taça de mimosa, mas os seus nós dos dedos estavam brancos. Lorenzo, a víbora, Richie, sentou-se no sofá de couro de Dante,
a limpar uma faca de combate irregular com um guardanapo. Era um homem aterrador, cicatrizado, careca e a faltar-lhe metade da orelha esquerda de uma luta de faca nos anos 90. Disseste que ele estava morto, sibilou Vanessa, virando-se para o encarar. Disseste que os teus homens dispararam contra o carro. Encontramos o carro, disse Lorenzo, a voz como cascalho a moer. Abandonado num local de construção em Queens. Sangue nos assentos, mas sem corpos. Se Dante está vivo, ele vem atrás de nós, disse Vanessa, a andar de um lado para o outro. Ele não é um homem que perdoa. Sabes o que ele fez ao sindicato russo quando tocaram na sua irmã? Ele não tem recursos, encolheu os ombros Lorenzo. Congelaste as contas. Os seus capos estão mortos ou a mudar de lado para nós. Ele é um rei sem castelo. Ele tem o livro, disse Vanessa, os olhos a faiscar de medo. Se ele chegar ao livro, ele queima-nos a todos. O livro está no cofre, riu Lorenzo. Ele não consegue entrar no distrito dos diamantes. Temos vigias em cada quarteirão. Se ele mostrar a cara, nós arrancamo-la. Vanessa não estava convencida. Caminhou até a secretária de Dante, e pegou num ficheiro. Era a lista de funcionários do L'Étoile d'Or. A empregada de mesa, murmurou ela. Aquela que derramou o vinho. Ela desapareceu também. Lorenzo levantou o olhar. Um civil? Provavelmente fugiu para casa a chorar. Ou avisou-o, disse Vanessa, os olhos a estreitarem-se. Pegou numa caneta e circulou um nome. Ilara Vance. Encontrem-na. Encontrem a família dela. Se Dante a usa como escudo, nós usamo-la como isco. Midtown Manhattan, 11h30. Ilara sentia-se como se estivesse a usar uma fantasia. Estava vestida num elegante fato cinzento carvão que pertencia à sua vizinha, uma paralegal mais ou menos do seu tamanho. Usava óculos de sol escuros e tinha puxado o cabelo para trás, num rabo de cavalo liso e rigoroso. Na sua orelha, usava um pequeno auricular Bluetooth ligado a um telemóvel descartável no bolso. Anda com confiança, zumbia a voz de Dante no seu ouvido. Tu pertences ali. Tu és Elara Rossi, uma advogada particular a representar o espólio de um cliente falecido. Ombros para trás. Elara ajustou o aperto na mala de couro, também emprestada. Estava em frente ao Aurelius Trust, uma fortaleza de mármore e latão no coração do distrito dos diamantes. Estou a suar, Dante, sussurrou ela, fingindo ajustar os óculos de sol. Bom, mantém-te alerta. Lembra-te, passa pela recepção. Vai diretamente para os elevadores privados. Usa o cartão que te dei. Dante estava sentado num furgão enferrujado estacionado a 3 quarteirões de distância. Rocco tinha adquirido o veículo a um canalizador mais cedo naquela manhã. Estavam a observar os feeds da rua num portátil que Dante tinha hackeado usando as credenciais que manteve memorizadas. Elara empurrou as portas giratórias. O ar-condicionado atingiu-a, arrefecendo o suor no seu pescoço. O átrio estava silencioso, ecoando os passos de homens sérios que transportavam dinheiro sério. Passou pelos guardas armados. Eles olharam para ela, a procurar ameaças. Uma jovem de fato, invisível. Chegou ao banco dos elevadores. Passou o cartão branco que Dante lhe dera. A luz ficou verde. Ding! Estou no elevador, sussurrou ela. Nível de cave 2, guiou Dante. Quando as portas abrirem, haverá uma secretária com um scanner biométrico. O nome do guarda é Arthur. Ele é da velha guarda. Ele gosta dos Knicks. Distrai-o. As portas abriram-se. O ar aqui era mais frio, cheirando a papel velho e aço. Arthur, um homem corpulento de uniforme, levantou o olhar de palavras cruzadas. Posso ajudar, senhorita? Olá, Arthur, disse Ilara, exibindo um sorriso brilhante e desarmador. Estou aqui para a caixa 404, gestão de espólio. Preciso de uma impressão digital e um scanner de retina, disse Arthur, entediado. Na verdade, inclinou-se Ilara, baixando a voz. O meu cliente teve um pequeno acidente. Caixa fechada. Não restaram olhos para escanear, se me entendes. Arthur fez uma careta. Jesus. Tenho a autorização de anulação, mestre, disse ela, tirando um documento forjado da sua mala. Era um blefe, um pedaço de papel com um cabeçalho elegante que Dante tinha impresso no centro de escritórios da lavandaria.
E, acrescentou ela, ouvi dizer que pode ser o homem com quem falar sobre bilhetes para os Knicks. A minha firma tem um camarote, e não o podemos usar este domingo. Os olhos de Arthur iluminaram-se. É mesmo? Enquanto Arthur olhava para o papel falso, a sonhar com lugares à beira da quadra, Ilara moveu-se para o teclado. Código, disse Dante no seu ouvido. 3, 7, 9, 1, Libra Estrela. Os dedos de Ilara voaram. Bip, 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 click. O pesado portão de aço bipou. Está tudo bem, senhorita, disse Arthur, devolvendo o papel, sem o olhar de perto. Aproveite o cofre. Ilara passou pelo portão. Estava num corredor ladeado por milhares de gavetas de aço. Caixa 404, murmurou ela. Corredor F. Encontrou-a. Inseriu a microchave do anel de Dante. Girou-a. A fechadura cedeu. Abriu a gaveta. Lá dentro não havia dinheiro, nem diamantes. Apenas um grosso caderno encadernado em couro preto e uma pendrive. Consegui, sussurrou ela. Sai, agora. A voz de Dante era urgente. Acabamos de captar um ruído no scanner da polícia. Um alarme silencioso foi acionado. O quê? Pensei que disseste que o código funcionava. O código funcionou para a porta, mas abrir a caixa, Vanessa deve tê-lo sinalizado remotamente. Corre, Ilara. Ilara enfiou o livro e a pendrive na mala. Virou-se e congelou. No final do corredor, as portas do elevador abriram-se. 2 homens em fatos escuros saíram. Não eram guardas de segurança. Usavam auscultadores e moviam-se com a graça predatória de assassinos. Ela está ali, disse um deles, levantando uma pistola silenciada. Dante, gritou Ilara para o microfone. Eles estão aqui. O alarme de incêndio, gritou Dante. Puxa a alavanca à tua esquerda. Ilara atirou-se contra a parede, agarrando a alavanca vermelha e puxando-a para baixo. Weep, weep, weep. Luzes estroboscópicas piscaram. O sistema de gás halon foi ativado, enchendo a sala com uma névoa branca destinada a suprimir o fogo sem danificar o dinheiro em papel. Era como uma bomba de fumo. Não consigo ver, gritou o assassino. Ilara caiu de joelhos, rastejando por baixo da névoa. Não voltou para o elevador. Saltou em direção às escadas de emergência na extremidade do corredor. Balas passaram zunindo pelo ar acima dela, faiscando contra os cacifos de aço. E rompeu pela porta da escada, os pulmões a arder. Escadas, ofegou ela. Estou nas escadas. Não vás para o átrio, comandou Dante. Eles estarão à espera. Desce para a cave 3, os túneis do metro. O metro? Há um acesso de manutenção antigo. Leva a linha do comboio F. Arromba a fechadura. Corre. Ilara correu escada abaixo em espiral de betão, o som de botas pesadas a bater nos degraus metálicos acima dela. Estava a ser caçada. Chegou ao último andar. Estava acorrentada. Está trancada, chorou ela, a abanar as correntes. Dá-lhe um tiro, gritou Dante. Não tenho arma. Usa o extintor. Ilara agarrou o pesado recipiente vermelho da parede. Com um grito primal de adrenalina, bateu-o contra o cadeado enferrujado. 1 vez, 2 vezes. O metal partiu-se. Chutou a porta e tropeçou na escuridão do túnel do metro. O cheiro a ozono e excrementos de rato atingiu-a. À distância, viu os faróis de um comboio a aproximar-se. Estou nos carris, soluçou ela. Mantém-te perto da parede, disse Dante, a voz surpreendentemente calma agora. Anda para norte. Estamos na estação 47ª Rua. Estamos a descer para te buscar. Ilara abraçou a parede suja, enquanto o comboio F rugia, um borrão de prata e luz, o vento chicoteando o seu cabelo pela cara. Ela estava viva. Tinha o livro, mas ao caminhar para a escuridão, percebeu algo. Já não era apenas uma empregada de mesa, era cúmplice. E gostou da adrenalina. A estação de metro na 47ª Rua era uma caverna de imundície e ruído. Dante estava na borda da plataforma de serviço, a sua lanterna cortando a penumbra do túnel. Ali, gritou Rocco, a apontar. Uma silhueta tropeçou na escuridão, a tossir, coberta de fuligem e pó químico branco. Ilara parecia um fantasma a erguer-se de uma sepultura.
Agarrou a mala contra o peito, como se contivesse o seu próprio coração. Dante não esperou. Saltou para os carris, ignorando o terceiro carril letal, e agarrou-a. Puxou-a para a plataforma mesmo quando as luzes do túnel piscaram, sinalizando um comboio a chegar. Consegui! Ofegou ela, as pernas a cederem debaixo dela. Consegui o livro! Dante olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Os seus joelhos sangravam, o seu fato estava arruinado e ela tremia incontrolavelmente. Mas ela não largou. Sentiu uma onda de proteção, tão feroz que quase o assustou. Puxou-a para o seu peito, enterrando o rosto no cabelo empoeirado dela. Estás louca, sussurrou ele no seu ouvido. Estás absolutamente louca. Temos de nos mover. Silas grunhiu. Estava encostado a um pilar, o rosto pálido pela perda de sangue. Os polícias de trânsito vão invadir este lugar em 2 minutos. Saíram por uma porta de manutenção que os derramou num beco nos fundos em Midtown. O furgão esperava. A casa segura, o Bronx. 2 horas depois, estavam num armazém de embalagem de carne desativado no South Bronx. Estava frio, cheirando a ferrugem e ferro velho, mas era fortificado. Pertencia a um antigo associado do pai de Dante, um homem conhecido apenas como o açougueiro, que não fazia perguntas e não dava respostas. E Lara sentou-se numa caixa embrulhada num cobertor de lã, a beber café instantâneo barato. Dante estava de pé sob uma única lâmpada pendurada, o livro negro aberto numa mesa de metal. O livro era um cemitério de segredos. Olha isto, disse Dante, a voz baixa. Traçou uma linha no papel amarelado. Vanessa não me traiu apenas. Traiu o seu próprio sangue. Rocco inclinou-se. O que queres dizer? Aqui, um pagamento a um engenheiro químico freelancer há 3 anos, na mesma semana em que o pai dela, Don Sterling, morreu de ataque cardíaco. Dante levantou o olhar, os olhos duros. Ela envenenou-o. Ela matou o próprio pai para assumir o trono mais cedo. Se as outras famílias descobrirem que ela é uma parricida, disse Rocco, assobiando baixo, vão esfolá-la viva. É o tabu supremo. Exatamente, Dante bateu no livro. Esta é a nossa arma. Não ameaçamos apenas o dinheiro dela. Ameaçamos a sua legitimidade. Enviamos cópias desta página para as 5 famílias. Amanhã de manhã, ela estará em guerra com toda a cidade. E Lara observou-os. Então, acabou. Ganhamos. Dante caminhou até ela. Agachou-se para ficar ao nível dos olhos dela. A adrenalina tinha desaparecido, deixando um silêncio pesado e carregado entre eles. Estendeu a mão e limpou suavemente uma nódoa de graxa da sua bochecha. Ganhamos, disse Dante em voz baixa. Salvaste-nos, Ilara. Vou garantir que tu e o Léo fiquem bem para a vida. Hoje à noite, descansamos. Amanhã, queimaremos o reino de Vanessa até ao chão. Ilara olhou nos olhos dele. Pela primeira vez, permitiu-se sentir a atração que fervilhava por baixo do terror. Era um assassino, sim, mas também era um homem que queimaria o mundo pelos seus. E nas últimas 6 horas, ela tinha sido uma dos seus. Dante, sussurrou ela. Ele inclinou-se. O beijo foi hesitante no início, uma pergunta feita na escuridão. Depois aprofundou-se. Foi um beijo de alívio, de sobrevivência, de 2 pessoas paradas na beira de um penhasco e a perceber que não tinham caído. De repente, um som digital estridente cortou o ar. Não era o telemóvel de Dante. Não era o de Rocco. Era o bolso de Alora. O telemóvel descartável que Dante lhe dera. Afastou-se ofegante e agarrou o telemóvel. Quem está a ligar para este número? Perguntou ela. Ninguém tem este número. O rosto de Dante ficou rígido. Atende. Coloca no altifalante. Alora, preme o botão. A mão dela tremeu. Olá. Olá, Alora. A voz era suave, culta e cheia de malícia. Era Vanessa Sterling. Alora sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Como? Como é que tens este número? Minha querida, eu possuo as torres de telemóvel. Eu possuo o provedor de serviços. Achaste mesmo que um telefone pré-pago te esconderia de mim? O que queres? Rosnou Dante, aproximando-se do telefone. Ah, Dante, ainda vivo. Que decepção. Mas não estou a ligar para conversar contigo. Estou a ligar para mostrar algo a Alora. O telefone bipou.
Um ficheiro de vídeo tinha sido enviado. A Laura tocou no ecrã. O vídeo abriu-se. Era filmagem trêmula filmada numa sala mal iluminada. No centro do quadro estava uma cadeira de rodas. Na cadeira de rodas estava um rapaz adolescente. O seu rosto estava machucado, os lábios rachados, e havia fita adesiva sobre a boca. Um homem, Lorenzo, estava atrás dele, com uma arma apontada à têmpora do rapaz. "Leo!" gritou Elara, largando o telefone. "Não, não, por favor." Caiu de joelhos a chorar. Dante pegou no telefone. O seu rosto era uma máscara de fúria pura e não adulterada. "Se lhe tocares", disse Dante, a voz a baixar para uma oitava demoníaca, "vou arrancar a pele dos teus ossos enquanto ainda estás consciente." Vanessa riu suavemente do outro lado. "Ameaças vazias, meu amor. Aqui está o acordo. Tens algo meu. Eu tenho algo dela. Traz-me o livro. Esta noite. 1 AM. O Brooklyn Navy Yard Dry Dock 4. Se eu trouxer o livro, perdes a tua vantagem", contrapôs Dante. "Por que é que eu deveria confiar em ti?" "Não devias", ronronou Vanessa. "Mas Elara confia." "Não confias, Elara. Pergunta-lhe para salvar o teu irmão. Pede ao lobo mau para desistir do seu poder por um rapaz aleijado." "Não lhe faças mal", chorou Elara. "Vamos trazê-lo. Vamos trazê-lo." 1 AM. Vem sozinho, Dante. Se eu vir Rocco ou Silas ou algum dos teus outros cães vadios, Lorenzo puxa o gatilho. O rapaz morre primeiro, depois a rapariga, depois tu. A linha ficou muda. O silêncio no armazém era mais pesado que chumbo. Elara olhou para Dante. Os seus olhos estavam vermelhos, suplicantes, desesperados. "Por favor", implorou ela, agarrando a mão dele. "Ele é tudo o que tenho. Ele é inocente. Ele não sabe nada sobre esta vida." Dante olhou para o livro na mesa. Era a sua vantagem. Era a chave para recuperar a sua vida, o seu império, a sua vingança. Desistir dele significava render-se. Significava entrar numa armadilha da qual provavelmente não sairia. Olhou para Alara. Viu a mulher que tinha entrado num cofre por ele. Viu a mulher que o tinha avisado no restaurante quando não lhe devia nada. Fechou os olhos por um segundo, inalando profundamente. "Rocco", disse Dante. "Sim, chefe. Carrega as armas." A chuva em Brooklyn caía em lençóis, fria e implacável. O Navy Yard era um cemitério de indústria, cheio de guindastes enferrujados que pareciam dinossauros esqueléticos e armazéns enormes e vazios que ecoavam com o som da tempestade. Dante conduzia o furgão roubado. Estava sozinho no banco da frente. Atrás, escondido sob uma lona e uma pilha de ferramentas de mecânico, jazia Rocco. Estava armado com um rifle de precisão, a respirar através de um tubo para evitar fazer barulho. A loura sentou-se no banco do passageiro. Estava em silêncio. Segurava o livro negro no colo. Os nós dos seus dedos estavam brancos. "Ouve-me", disse Dante, os olhos na estrada encharcada pela chuva. "Quando lá chegarmos, fica no carro até eu ver o Léo. Não te mexas, não fales." "Eles vão matar-nos, não vão?" perguntou Alara. A sua voz já não estava histérica, estava oca. "Vão tentar", disse Dante, "mas tem um plano." "Que plano?" "Do tipo que só funciona uma vez." Virou o furgão para a entrada do Dry Dock 4. Os faróis cortaram a chuva, iluminando uma cena saída de um pesadelo. No centro do vasto espaço de betão aberto, 3 SUVs pretos estavam estacionados num semicírculo. Os seus faróis estavam acesos, criando um palco de luz cegante. De pé no centro estava Vanessa. Usava um casaco branco, completamente seco, a segurar um guarda-chuva transparente. Ao lado dela estava Lorenzo, e ao lado dele estava Léo na sua cadeira de rodas. Léo parecia aterrorizado, encharcado, a tremer na chuva fria. Dante parou o furgão a 18 metros de distância. Desligou o motor. "Estou aqui, Vanessa!" gritou por cima da tempestade. "Vejo isso", chamou Vanessa de volta, a voz amplificada pela acústica da doca. "E onde está a minha propriedade?" "No furgão." "Traz-mo e traz a rapariga. Quero ver o rosto dela quando perceber que escolheu o lado errado." Dante caminhou de volta para a porta do passageiro e abriu-a. Ajudou Elara a descer. Ela agarrou o livro contra o peito. "Anda comigo",
sussurrou Dante. Confia em mim. Entraram na luz. A chuva colava o cabelo de Elara ao crânio. Viu Léo e soltou um soluço abafado. Léo! Léo tentou gritar através da fita adesiva, os olhos arregalados de pânico. O livro, exigiu Vanessa, estendendo uma mão enluvada. Dante colocou-se à frente de Elara. Deixa o rapaz ir primeiro. Ele rola até ao furgão, depois tu recebes o livro. Lorenzo apertou a arma contra o pescoço de Léo. Não estás em posição de negociar, Moretti. Estou na única posição que importa, disse Dante calmamente. Porque sou o único que conhece o código. Vanessa hesitou. O quê? O livro negro, mentiu Dante suavemente. Está escrito em código. O código do meu pai. Sem a chave do código, são apenas números aleatórios. Não podes lê-lo. Não podes usá-lo para chantagear ninguém. Os olhos de Vanessa estreitaram-se. Ela não sabia disso. Olhou para o livro nas mãos de Alora. E presumo, Vanessa sorriu friamente, que vais dar-me o código. Deixa o rapaz ir. Deixa a Alora levá-lo daqui. Depois fico eu. Vou decifrar o livro para ti. Vou ceder os territórios. Recebes tudo, a coroa e as chaves. Alora agarrou o braço de Dante. Não, sussurrou ela. Dante, não. É a única maneira, disse ele, sem a olhar. Vai. Vanessa ponderou. Olhou para Dante. Derrotado, molhado, a render-se, era tudo o que ela sempre queria. Está bem. Vanessa acenou com a mão. Lorenzo liberta-o. Lorenzo empurrou a cadeira de rodas para a frente. As rodas deslizaram no betão molhado. Léo rolou em direção a eles. Lágrimas misturavam-se com a chuva no seu rosto. A loura correu para ele. Rasgou a fita adesiva da boca dele. Léo! Ó Deus, Léo! Alora, eles magoaram-me, soluçou ele. Leva-o para o furgão, ordenou Dante, a voz a chicotear como um raio. Agora! Alora empurrou a cadeira de rodas em direção ao furgão. Olhou para trás, para Dante. Ele estava sozinho, de frente para 5 homens armados. E a mulher que o queria morto. Parecia uma estátua de vingança. Colocou Léo no banco do passageiro. Bateu na porta. Conduz! Gritou Dante sem se virar. Alora subiu para o banco do condutor. Colocou a chave na ignição. Mas não a girou. Olhou para o livro negro que Dante lhe tinha tirado antes de ela correr para Léo. Ele estava a estendê-lo a Vanessa. Aqui, disse Dante, caminhando para a frente. Pega. Vanessa estendeu a mão, os olhos a brilhar de triunfo. Os seus dedos roçaram a capa de couro. Crack. O som foi agudo, como um trovão, mas não veio do céu. A cabeça de Lorenzo estalou para trás. Uma nuvem de névoa vermelha explodiu no halo dos faróis. Desmoronou-se no chão, morto antes de atingir o betão molhado. Rocco. O tiro veio de trás do furgão. É uma armadilha. Gritou Vanessa, mergulhando atrás de um guarda-costas. O caos irrompeu. Os guarda-costas abriram fogo contra Dante. Dante não correu. Caiu no chão, a rolar em direção a uma pilha de paletes de expedição para se abrigar. Tirou uma pistola de uma funda de tornozelo, uma arma de reserva que eles não tinham verificado. Mata-o! Mata todos eles! Gritou Vanessa. Balas mastigaram o betão à volta de Dante. Ele devolveu o fogo, derrubando um guarda com um tiro no joelho e outro no peito. Dentro do furgão, Ilara gritou quando o para-brisas se estilhaçou. Rocco! Gritou ela. Rocco chutou as portas traseiras abertas. Abaixa-te! Começou a disparar o pesado rifle de precisão a partir da anca, os estrondos ecoando como fogo de canhão. Dante estava cercado. Estava a 3 metros de Vanessa, mas havia 2 guarda-costas entre eles. Ele estava sem munição. Olhou para o livro negro deitado numa poça entre eles. Vanessa também o viu. Agarraram-no, desesperados para garantir o seu poder. Dante viu a sua oportunidade. Não foi buscar a arma. Foi atrás da mulher. Lançou-se de trás das paletes, a derrubar Vanessa na lama. Rolavam, a lutar. Vanessa era forte, alimentada pela raiva. Arranhou-lhe os olhos, a gritar. Arruinaste tudo, gritou ela. A tirar uma pequena pistola com cabo de pérolas do casaco. Dante agarrou-lhe o pulso, a torcê-lo. A arma disparou para o ar.
Fizeste isto a ti mesma, rugiu Dante. Tirou-lhe a arma da mão. Levantou-se, apontando-a para ela. Dante, espera, foi Ilara. Tinha saltado do furgão. Estava a correr na direção deles, ignorando os tiros que tinham cessado na sua maioria, pois Rocco eliminara o último guarda. Não a mates, disse Ilara, a ofegar, parada na chuva. Dante olhou para Vanessa, que estava encolhida na lama, o casaco branco arruinado. Ela merece-o, disse Dante, o dedo a apertar o gatilho. Ela matou o pai dela. Tentou matar-te. Se a matas, disse Ilara, a voz a cortar a tempestade. És apenas um gangster. És apenas o que ela disse que eras. Mas se deixares as famílias julgá-la, se usares o livro, isso é justiça. Dante olhou para Ilara. Estava encharcada, feroz e moral. Era a única coisa limpa no seu mundo sujo. Baixou a arma. Vanessa começou a rir, um riso baixo e histérico. És mole, Dante. É por isso que nunca serás rei. Ela atirou-se para a arma no chão. Bang! Dante não disparou. Vanessa parou. Olhou para baixo. Uma mancha vermelha espalhava-se pelo seu peito. Olhou em direção ao furgão. Léo estava sentado na porta aberta do furgão. Ele segurava a arma sobressalente de Rocco com as mãos a tremer. O cano estava a fumegar. Deixa a minha irmã em paz, sussurrou o rapaz. Vanessa Sterling caiu de volta na lama, os olhos a encarar o céu cheio de chuva, a não ver nada. A rainha estava morta. Dante olhou para o rapaz, depois para Ilara. O silêncio regressou ao Navy Yard, quebrado apenas pelo som das sirenes, a uivar à distância. As sirenes já não eram lamentos distantes, estavam a descer a estrada de acesso. Luzes azuis e vermelhas começaram a refletir no asfalto molhado do Navy Yard. Rocco, disse Dante, a voz calma em meio aos destroços. Pega no furgão. Deixamos os corpos. Levamos o livro. Desaparecemos. Rocco assentiu, manco em direção ao banco do condutor. Dante pegou no livro negro na lama, limpando a sujeira da capa. Olhou para Ilara, que tremia, a segurar a mão de Léo no banco de trás do veículo destruído. Acabou, disse Dante, a entrar e a fechar a porta, selando-os da chuva e da carnificina. A vida que conhecias acabou, mas prometo-te, a que te der a seguir será melhor. 3 meses depois, o sol pôs-se sobre o lago Como, transformando a água numa folha de ouro martelado. O ar cheirava a jasmim e a charutos caros. Na varanda de uma vila espalhante, Ilara Vance estava junto ao parapeito de pedra. Já não usava um uniforme manchado. Usava um vestido de seda que combinava com o azul profundo do lago, e no seu dedo repousava um diamante que poderia ter pago todo o quarteirão onde costumava viver em Queens. Ouviu o passo rítmico de muletas atrás dela. Olha para mim, El, chamou Léo. Ela virou-se. Léo atravessava a varanda em pé. As suas pernas estavam apoiadas, mas ele estava a andar. A clínica em Zurique, aquela que Dante tinha pago integralmente, tinha feito milagres. Estás a ficar mais rápido. Ela sorriu, lágrimas a picarem-lhe os olhos. O doutor diz que estarei de canadianas no Natal. Leo sorriu. Dante saiu para a varanda com 2 taças de Pinot Noir Vintage. Parecia diferente, mais leve, embora a ponta perigosa ainda estivesse lá, enterrada sob o fato de linho feito à medida. Entregou uma taça a Ilara. Ao futuro, ele perguntou. Ao passado, corrigiu ela, a sua taça a bater na dele. E deixá-lo para trás. O livro negro estava trancado num cofre na Suíça. Dante não precisara de o publicar. O mero rumor de que ele o possuía foi suficiente para colocar as outras 4 famílias de joelhos. Os territórios de Vanessa tinham sido absorvidos. A guerra tinha acabado antes de começar. Dante tirou uma pequena moldura do bolso. Era um guardanapo amassado manchado de vinho, preservado atrás de vidro. A tua noiva disse, armou uma armadilha, sai agora. E eu guardo isto na minha secretária, disse Dante em voz baixa. Lembra-me que a arma mais poderosa do mundo não é uma pistola ou um livro de segredos. Qual é? Perguntou Ilara, inclinando-se para ele. Dante beijou-lhe a testa, a mão pousada na cintura dela. Lealdade. Encontrada no último lugar onde procuras.
Elara olhou para a água. Tinha entrado num restaurante como um fantasma, invisível, e a lutar. Tinha saído como uma rainha. Ainda te devo aquele vinho que derramei, provocou ela. Dante sorriu. O lobo finalmente em repouso. Ponho na conta. E essa é a história de Dante e Elara. Num mundo construído sobre mentiras, um único ato honesto mudou a história. Elara Vance não salvou apenas um chefe da máfia, salvou-se a si mesma. Prova que, por vezes, a pessoa que serve a comida é a pessoa mais perigosa da sala, se a subestimas. Viste aquela reviravolta com o irmão? Diz-me nos comentários abaixo. Se gostaste desta história de traição, vingança e romance, clica no botão de gosto. Ajuda muito o canal a crescer. Partilhe este vídeo com um amigo que adora um bom drama de máfia e não te esqueças de subscrever e tocar no sininho para nunca perderes a próxima parte da nossa saga de contar histórias. Até a próxima, mantenha os olhos abertos, nunca se sabe quem está a observar.